O meu pastoreio de hoje vai deixar aqui uma palavra para o pastor Silas Malafaia. Vou falar sobre o comportamento e as pregações. Vou falar que ele não é o dono de uma palavra autêntica e é como ele mesmo diz, não se deve acreditar nos homens, principalmente naquilo que ele fala. O que me chama a atenção é o seguinte, mas antes, se inscreva no meu canal Diálogo da Fé. Ele coloca na sua concepção e nas suas interpretações, lendo alguns capítulos do Velho Testamento, se referindo que não se deve acreditar nos homens, mas no Senhor, e colocando a política, o Covid-19, a Rede Globo de televisão, e fazendo os seus shows nas suas pregações, que isto realmente atrapalha. É um mau pastor, porque não está respeitando as pessoas que morreram e os familiares que vão ter que carregar toda essa história por toda a vida. E ele dizendo nas suas pregações que as pessoas só falam, os crentes, de doenças e doenças e mais doenças e mais doenças. É o que acontece, é o que tem. E ele faz perguntas antiquadas, voltando no passado, quando se começou esse Covid-19. Desde que o mundo, que é conhecido por ter pessoas humanas, se tem doenças terríveis, cruéis e mataram muita gente. Então não faça essas perguntas, que isso é perguntas de pessoas tapadas. É querer achar que os outros é otário. Preste muito bem atenção nas suas interpretações, que ela é vã, falha e não corresponde à realidade. Querer fazer uma interpretação do Velho Testamento para os dias de hoje, não olhando o cristianismo, tendo uma nova aliança com Jesus, aonde modifica o Deus severo, o Deus cruel, que chega ao Novo Testamento, para que nós possamos ter uma visão de salvação mais amorosa e com mais amor para com o teu próximo. Veja bem, o pastor Silas Malafaia deveria aprender com a tua caminhada, mas cada dia que passa está ficando mais tapado, devido ele usar os dois personagens, Bíblia, política, insulto, intriga, e muitas vezes discórdia. Quando nós olharmos em Mateus 16, no versículo 18, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ponto. Jesus está determinando uma igreja a um homem. E essa igreja tinha que dar continuidade através dos seus sucessores, que foi Pedro, o rude, ignorante, pedra. Agora, quando ele se refere e faz uma leitura bíblica, e ele fala que Deus está falando para a igreja, que igreja ele está dizendo? Que igreja ele está colocando para a sociedade? A dele? A do Edir Macedo? A do R.R. Soares? Do Valdomiro Santiago? Que igreja ele está se colocando a dizer às pessoas nessa sua interpretação? Qual é o foco, a responsabilidade bíblica que ele está tendo ali para mostrar à sociedade que a igreja tem que ser una e santa aos olhos de Deus? Jesus, ele não poderia dar essa permissão a todos os homens, para que todos fundassem uma determinada religião. Mas vamos dizer que onde há o dois em nome dele, ele está ali. Sim, é diferente de você fundar crenças e sair por aí enganando as pessoas, cobrando e tirando e fazendo com que as pessoas tenham algum propósito para tirar algum dinheiro. Concordo com você. Ponto aí. Mas, quando Jesus determina essa igreja, determina com foco de responsabilidade. Temos que ter esta observação. Quando o apóstolo Paulo dá
uma seta indicativa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Por isso não desanimamos deste mistério que nos foi confirmado por misericórdia, afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso, não andamos com astúcia e nem falsificamos a palavra de Deus. Então, ele já está dando um alerta, está dizendo categoricamente que a lealdade na pregação dos evangelhos por eles é real, é verdadeiro, não é falso. Ela vai dar seguimento para com os seus sucessores depois do teu tempo aqui na terra. E a igreja está aí, e que nós sabemos o percorrer que foi aquele que mais levou os evangelhos aos cantos, né, da comunidade daquela época. Com um resumo simples, nós temos que observar que o apóstolo Paulo, por conhecer os dois lados da moeda, perseguidor, e depois ele passa a ser perseguido por pregar os evangelhos e aceitar Jesus e a igreja, isto é fundamental para os dias de hoje. O pastor Silas Malafaia precisa focar muito bem o significado da palavra igreja e fazer interpretações focadas nos dias que nós estamos vivendo com a nova aliança, o Novo Testamento, aonde vocês não vão encontrar de maneira nenhuma uma igreja que se coloque numa posição desses personagens que eu aqui citei. A igreja, por eu não ser um grande católico, não sou um fervoroso, né, tenho as divergências, mas reconheço que essa igreja e o tempo que ela tem, está aí, ela tem um significado bíblico. Ela tem um significado importante na história. Não há como fugir, não há como negar, por muito que aí estão sempre fazendo interpretações bíblicas, negam e renegam. Mas eu não posso, porque a Bíblia é clara e objetiva, dá, né, esse caminho para que você possa acreditar nessa lealdade. E ele fala categoricamente, né? Não andamos com astúcia e nem falsificamos a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente for olhar prestar atenção, esses pastores pregando e fazendo interpretações, querendo empurrar na tua garganta que a verdadeira interpretação é a dele e a verdadeira igreja é dele. Aí nós chegamos na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, né, a seguir. Ele diz aqui: estou admirado de que tão depressa as pessoas daquele que vos chamou, né, a graça de Cristo para um evangelho diferente. Aí ele diz: de fato não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, a gente tem que tomar uma certa, né, regalia e um certo cuidado quando for fazer uma leitura e uma interpretação. Porque, de fato, não se pode ter vários pregadores, não se pode ter várias igrejas, não se pode ter vários cristos, não se pode ter várias ordens, porque isto gera uma confusão. Não é cada país fundar uma religião, ter um pastor, ter um líder. Um líder, ele tem que ser universal para o mundo todo. Que erre, que acerte, que siga caminhos certos ou errados. Mas a palavra é clara. Só que dentro de tudo isso que eu estou aqui falando, entraram vários falsos profetas, entraram várias pessoas para perturbar o Evangelho de Jesus Cristo, como ele perturba nas suas pregações, como ele perturba nas suas colocações e nas suas interpretações. Evidentemente que ele vai ali no osso, comendo osso e mostrando à sociedade que a igreja dele tem um significado pela tua interpretação. Mas eles fogem muito, pode observar, que eles vão muito para o Velho Testamento, porque ele não tem essa aliança com o Novo Testamento, como Jesus constitui esses apóstolos e essa igreja.
haja vista que está aí até hoje. Olhe que as igrejas deles se dividiram em denominações e seitas, muitas vezes em discórdia entre eles mesmos, começando lá em 1517 por Martim Lutero. E ali começa já as desavenças religiosas e as interpretações, né, erradas. Evidentemente, né, que os líderes daquela igreja católica, lá atrás, também cometeram as suas falhas graves, não estou aqui negando, cometeram as suas falhas graves por não interpretar a Bíblia como realmente tinha que ser interpretada. Então a verdade tem que ser dita, mas a igreja ela é viva, ela é real, ela é santa, ela é pura, porque ela foi constituída pela vontade e o sangue derramado de Jesus Cristo no Calvário, dando essa permissão a esse Pedro, dando esse segmento, São Lino, etc., até hoje o Papa Francisco. Quer dizer, nós não estamos aqui discutindo erros, falhas, né, irresponsabilidades, né, excessos que foi cometido, mas ela foi se modernizando, ela foi, né, reformando o seu pensamento, e os dias de hoje a Igreja Católica tem um pensamento mais moderado, centralizado, mais nos evangelhos e mais naquilo que os leigos procuram a viver. Então, nós temos que ter essa observação. Porque se a gente for olhar a importância da igreja, ela começa lá no Velho Testamento, né, pelos judeus, pelas mesquitas, e você não vê nenhum pastor fundando uma mesquita, lendo e fazendo as interpretações do Velho Testamento. Você já viu algum pastor orando na mesquita? Chamando a igreja dele lá, evangélica X e Y, de uma mesquita? Não. Eles fazem aquelas interpretações, jogam na sociedade, as pessoas leigas, sem um conhecimento profundo, ou muitas vezes têm conhecimento, mas é cego de espírito, né? Não tem um dom do conhecimento, e se leva por aquilo ali. Esquece de viver Jesus Cristo, o Novo Testamento, uma nova aliança, que ele modifica a história do cristianismo, até para nós, nos dias de hoje, se torna muito mais fácil. É verdade? Então, esse modo do pastor Silas Malafaia interpretar a Bíblia, ao mesmo tempo fazendo as suas leituras, e ele critica, né, um canal de televisão, ele muitas vezes também ele critica a Igreja Católica, ou ele critica alguma pessoa que ele não gosta, e joga ali naquela interpretação como se ali fosse uma armadilha para que você caísse e seguisse ele. E ele é verdadeiro quando ele fala que a palavra diz que nós não deveremos acreditar em homens nenhum. É verdade. Não acredite naquilo que eu venho a viver erradamente, mas acredite naquilo que a igreja ensina. A igreja é Jesus na tua essência. Os homens que lá estão podem cair no pecado. Olhe que dentro dos 12, um traiu. Quer dizer, a gente tem que ter essas, né, temperança na interpretação bíblica. Porque não adianta eu vir aqui falar de Jesus e ao mesmo tempo eu querer atacar as pessoas por ela não corresponder naquele momento àquilo que o país está passando. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia tem uma visão, né, que as pessoas, que eu disse um pouco atrás, né, sobre esse Covid agora que está acontecendo, que isto não é nada. Isto aí é apenas algo que tem que acontecer. Quer dizer, para um pregador, é errado, é feio, é nojento não ter essa sensibilidade do que está acontecendo com os demais. A morte dói. A morte, ela é cega. A morte, ela é surda. A morte é morte. Apaga toda a história. Imagine, como você viu esse pastor, se eu não me engano foi do Rio de Janeiro que fez, né, uma campanha para fazer o jejum, a penitência, para ajudar o Bolsonaro, para combater esse Covid. Ele morreu, segundo a mídia, ele morreu. Quer dizer, todos estão à mercê desta praga, independente da fé que você tenha.
da crença do Deus que você acredita. Eu, particularmente, acredito num Deus único e verdadeiro que nasce da Bíblia Sagrada, mas quem confirma é a própria igreja. Porque não se pode nascer uma Bíblia sem não ter uma igreja que diga que ela é a palavra e a essência viva de Deus na terra. Quer dizer, alguém tem que me provar do que eu estou degustando, a Bíblia, lendo, meditando, que ali é a palavra de Deus. Pela vivência, pela experiência, pelo sacrifício, por tudo aquilo que passaram para chegar aonde chegou. Quer dizer, eu deixo aqui essa reflexão para que o pastor Silas Malafaia, na tua essência, passe a se converter, passe a estudar mais o pensamento, passe a pensar mais com a mente e não com a sua razão. Passe a analisar os seus conceitos bíblicos, que não entrou absolutamente nenhuma semente que brotasse e saísse um fruto de verdade, a não ser o dele mesmo. Que ele possa entender as Escrituras como uma fonte viva, que os irmãos são todos irmãos perante o ensinamento de Jesus e a tua oração. Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, isto é fundamental para nós seres humanos. Olhe, para a gente terminar o assunto, significa o seguinte: hoje morreu 200 ou quase 300 pessoas. A história dessas pessoas acabaram aqui na Terra. Não vai ter uma resposta bíblica, não vai ter uma resposta de ninguém. Por mais que eu venha aqui explicar, eu não vou saber chegar no lugar certo. Essa é a verdade. A certeza é, vamos morrer. O que vai alcançar, o que vamos receber lá e ter lá, é um desconhecido que nem a Bíblia e nem ninguém vai dar essa resposta. A Bíblia não dá resposta para a vida após a morte. Ela dá uns rumores, setas, que não se pode provar absolutamente nada. Você pode acreditar, é uma coisa sua, mas certeza absoluta nunca. O que vai acontecer depois da morte, só você vai saber. Não há pastor, não há líder nenhum que venha dar uma resposta verdadeira. Seria uma mentira, uma enganação chegar aqui e falar que lá no outro lado é assim assado. Eu, na minha humildade, não vou dizer isto. Eu digo o seguinte também, o que eu tenho visto nesse momento de Covid, o pastor Silas Malafaia, ele não foca uma verdade de Jesus. Ele foca mais a verdade profética, o Deus dos profetas. Por quê? Porque eles não têm a verdade de Jesus no sangue. Para que você possa viver a verdade de Jesus no sangue, você tem que aceitar a verdade dos apóstolos. É verdade. Você tem que aceitar a verdade que aqueles anunciadores anunciaram Jesus, os apóstolos, a igreja. É por isso que muitas vezes eu tenho visto, com certeza absoluta, que os pastores, eles não focam muito no Novo Testamento. Falam de Jesus por falar, mas eles não têm uma aliança real com Jesus, porque eles não querem viver realmente o Jesus, o Messias, o ressuscitado. Porque se ele chegar nessa plenitude, ele vai ter que aceitar esta Maria como mãe do Salvador e vai ter que aceitar também essa família aqui, contada através de obras sacras. Então a gente tem que ter essa reflexão. Isto aqui também é um livro cheio de letrinhas, escrita por nós homens do passado, como essas flores que aqui estão, feita por homem. Cada um desses símbolos que eu aqui apresentei tem um significado. Como esse álcool gel aqui também tem um significado para o momento que nós estamos vivendo. Então é por isso que os pastores, muitas vezes, a maioria deles foge, como o diabo foge da cruz,
em não interpretar o Novo Testamento, que vai bater de frente da Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Entendeu? É mais ou menos isso que eu gostaria de dizer para vocês hoje. Não há outro caminho, não há outra alternativa. Então, que Deus abençoe a vocês e que reconheça a Bíblia como fonte de fé e a Igreja Mãe como a real história que nos mostra que a salvação vem pela tua obra, pela tua graça e por aquilo que você faz de melhor para o teu irmão. E vamos viver esse momento de Covid respeitando todos aqueles que morreram, que nós, evidentemente, futuramente pode perder alguém da família, até nós mesmos, entrar nessa linha de frente aí, e isto está faltando um pouco de bom senso de muitos pregadores. E é muito triste a gente não ter essa responsabilidade na hora de pregar. E lembrar que Jesus não vai livrar ninguém, Jesus não vai curar ninguém, Jesus não vai fazer obra nenhuma enquanto você e eu não formos merecedores, porque por enquanto a gente é indigno, a gente está aprendendo a ser cristão. Deus abençoe a todos.